Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Abra sua boca e declare a graça, o poder, a unção de Deus, porque Ele é poderoso. Amém, queridos? O Senhor precisa trazer justiça sobre a casa. Nós precisamos ser varridos pelo senso da justiça de Deus. E eu quero te dizer uma coisa como seu pastor. Deus é zeloso. Deus é zeloso. E Ele zela pela sua noiva, Ele zela pela sua igreja. E a isso me traz temor, porque se o Senhor zela pela sua noiva, ai daquele ou daquela que a transforma em uma prostituta. Ai daquele que a transforma em um lugar de corrupção. Ai daquele que ou daquela que faz da casa do Senhor um lugar de jogatina, um lugar de corrupção. A igreja ela é limpa, a igreja é poderosa, a igreja é linda, e ela tem um noivo, e ela tem um dono. O pastor não é o dono da igreja, o dono da igreja chama-se Jesus o Messias. O dono da igreja é aquele que morreu por ela, e é aquele que vai buscá-la. E eu quero dizer a você, se você é noiva, se você é a igreja, esteja preparado, porque Ele virá buscar a sua igreja. E somente a igreja preparada subirá com o seu noivo. E aí está o grande segredo, para que Deus traga temor sobre nossos corações, para que Deus traga temor sobre a igreja dele, que Deus traga sobre ela a revelação de quem Ele é, porque a igreja ela não pode servir dois senhores. A igreja não pode servir a Mamon e ao Senhor. A igreja não pode servir a OB. A igreja só serve ao eterno Deus de Israel, porque Ele é zeloso. Ele é zeloso. Cuidado com o que você faz com ela. Cuidado com o que você diz dela. Ela tem um namorado, ela tem um noivo. E ele vai buscar, ele vai buscá-la. Em seu cavalo branco. Ele virá buscar a noiva. E quando isso acontecer, poderemos ter um grande susto. Porque alguns de nós falamos que somos noiva de Cristo, mas não estamos preparados para a sua vinda. Eu te dizer uma coisa a você essa noite: prepare-se para a vinda do Senhor. Não ande como alguém que acha que o Senhor pode demorar a vir. Primeiro porque o Senhor disse que Ele virá sem anunciar que Ele virá, como se alguém estivesse mandando uma carta. Ele simplesmente virá. E como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Como um ladrão que não manda recado que vai roubar ou assaltar alguém, Ele virá buscar a sua noiva. E eu quero declarar essa noite que sobre nós, a igreja do Senhor nesta casa, haverá em nós um espírito que ansiará o Senhor nos nossos dias. Por isso eu posso declarar essa noite: ó Maranata, vem Senhor Jesus. Ó Maranata, vem o Senhor Jesus, porque estamos preparados para a sua vinda. Porque nós somos aqueles que estão apaixonados por sua vinda. Aqueles que estão ansiando pela sua vinda. Continuaremos trabalhando, continuaremos produzindo, continuaremos fazendo tantas coisas que a nós compete fazer. Mas não deixaremos de estar ansiosos pela volta do Senhor. E eu quero te advertir esses dias: quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Porque diante dele, ou você é morno, ou você é quente, ou você é frio. Porque os mornos ele vai vomitar. Os mornos ele vai vomitar. Por isso, o zelo do Senhor é o ponto, o foco daquilo que nós precisamos. O zelo do Senhor pela noiva. E eu quero declarar isso hoje sobre nós.
o zelo do Senhor será uma marca nas nossas vidas. Ele é zeloso pela noiva, e a noiva é zeloso pela sua presença. Ele é zeloso por você, Ele zela por você, Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa, mas Ele também zela pela sua palavra. Passarão os céus, passarão a terra, mas a sua palavra não há de passar. Alguém pode dizer um amém por isso? A palavra do Senhor diz que a palavra dele não cairá por terra. Então, olha, vou te dar um conselho, mais um. Ame isso aqui. Leia isso aqui. Tenha tempo com isso aqui. Debruce-se lendo isso aqui. Estude isso aqui. Porque no tempo que virá, alguns escolhidos serão enganados. Alguns escolhidos que não sabem mais sobre isso serão enganados. E nós que amamos e zelamos pela presença de Deus, só escaparemos se nós tivermos isso no nosso coração. Então eu te advirto, leia a sua Bíblia. E permita que o Espírito Santo fale com você e trabalhe com você. Você não precisa de alguém te manipulando. Você precisa da revelação da palavra. Você não precisa de ninguém que diga o que você tem que fazer em todos os momentos. Você precisa saber o que o Senhor tem para a sua vida. E muitas das vezes, irmãos, o que essa palavra diz vai contra tudo aquilo que você quer na sua vida. É por isso que nós deixamos de ler a palavra. Porque às vezes nós queremos ler as promessas, mas esquecemos que ela tem correção, ela tem direção, ela tem transformação, ela tem arrependimento, ela tem lágrimas, ela tem choro, ela tem muitas coisas. Cremos nas promessas, mas também cremos na correção que a palavra nos diz. Cremos na palavra que nos corrige a nos transformar em crentes melhores. Você pode crer nisso e dizer um amém por isso? Por isso a Bíblia apresenta diversas características de uma pessoa sábia que anda no zelo do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, em Provérbios capítulo 9, versículo 10. 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Talvez o maior problema desta casa, e eu vou dizer porque eu chamo de problema, porque essa casa ensina a palavra. E de verdade, tem gente que não quer ouvir mais a palavra. Tem gente que perde mais tempo em cultos, direcionando aos homens, do que voltando às Escrituras. E por isso que eu falo hoje, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa que quando nós somos chamados pelo Senhor, nós precisamos ter princípios. E esses princípios estão ligados ou interligados a um temor que nós temos no nosso coração. E eu quero profetizar na sua vida essa noite, em nome de Jesus, um batismo de temor na sua vida. Não de temor, não de medo, não de coisas que são medrosas. Não. Você tem que ter um temor do Senhor. Porque você lida com um Deus que é verdadeiro, um Deus que é poderoso. Você lida com um Deus que é vivo. Você lida com um Deus que ouve, um Deus que fala, um Deus que age, um Deus que enxerga. Eu quero que você entenda isso essa noite.
Você precisa ter temor, voltar a ter temor de Deus. Você precisa entender que o Deus a quem nós servimos nessa casa não é um Deus periódico, mas é um Deus presente. Não é um Deus que fala de vez em quando, é um Deus que fala todo dia com a gente. É um Deus que nos leva a entender que com Ele não se brinca, com a obra dEle não se brinca, com os princípios dEle não se brinca. Porque quando você brinca com princípios, os princípios brincam com você e te quebram lá na frente. Quem não observa os princípios é quebrado pelos princípios. Tem muita gente no nosso meio que diz, que reclama, que fala isso e aquilo outro do Senhor, mas não tem a conscientização de dizer: eu quebrei princípios. E quem quebra princípios será quebrado por eles. Por isso eu preciso de sabedoria. Por isso eu preciso do temor do Senhor. Para que eu não possa mais viver uma vida que me quebra. Uma vida que me destrói. Porque eu nasci, nós nascemos para a glória desse Deus. Nós nascemos para que esse Deus seja glorificado. Por isso, eu e você precisamos voltar a ter temor de Deus. Voltar a ter temor da palavra. Precisamos olhar para o Deus que nós servimos e deixar de tratá-lo como alguma coisa qualquer. Precisamos entender que esse Deus é um Deus de aliança. Esse é um Deus que serve, que mostra que é real. Você, em nome de Jesus, será batizado com espírito de temor. Em nome de Jesus, você carregará o temor na sua vida. E isso vai te proteger. Eu profetizo que o temor te protegerá na sua vida. Que você não vai mais ser vítima da falta de temor. Porque quem não tem temor, brinca com as coisas sérias. Pare de brincar com coisas sérias, principalmente quando essas coisas derivam-se do Deus a quem você diz que serve. Eu não posso colocar temor no seu coração, mas eu posso te dizer algumas coisas sobre o temor. Porque o temor, irmãos, é um princípio de zelo. Deus é zeloso. Mas eu sou tão zeloso quanto Deus. Porque eu sei quem é o meu Deus. Deuteronômio capítulo 32, versículo 16. Nos mostra que Deus é o único digno de adoração. Seu zelo se manifesta contra a idolatria e a infidelidade do seu povo. Irmãos, eu sei que muitos de nós, em alguns segmentos de nossas vidas, levantamos ídolos, levantamos coisas erradas na nossa vida. Alguns de nós se transformou em idólatras, outros em infiéis diante do Senhor por causa de coisas que amamos. Deus não divide a sua glória, a sua honra com ninguém. Diz assim: provocaram o seu zelo, adorando deuses estranhos. Despertaram sua fúria com os ídolos detestáveis. Irmãos, Deus não divide a sua glória. É por isso que eu quero te falar uma coisa essa noite, como seu pastor e seu profeta. Pare de adorar aquilo que não é Deus. Pare de adorar aquilo que você identifica que é importante, mas o que é importante não é mais importante do que o seu Deus. Pare de adorar a bênção, porque a bênção não é maior do que o abençoador. Pare e entenda que aquilo que Ele te deu não é maior do que Ele que te deu. Porque Ele dá, Ele tira, Ele leva, Ele destrói, Ele levanta, Ele abate, porque Ele continua sendo Deus.
E Ele não quer nos ver divididos. Ele está falando aí que provocaram o zelo do Senhor, porque adoraram o que não era para adorar. Minha esposa pode ser o objeto de adoração. Meus filhos podem ser o objeto de adoração. Meu dinheiro pode ser um objeto da minha adoração. Minha casa pode ser o objeto da minha adoração. Tudo isso foi me entregue pelo aquele que é o Senhor de todas as coisas. E a Ele eu devo adoração, a Ele eu devo temor, a Ele eu devo a minha vida. Porque assim como Ele deu, Ele pode tirar. Só que muitas das vezes eu o honro porque Ele me deu, mas não o honro porque Ele tirou. Você está me entendendo isso? Porque eu quero dizer uma coisa para você: Deus pode tirar tudo o que você tem. Ele te deu, Ele pode tirar, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele tira o que Ele quer, até para te levar a entender que o que você tem não é melhor ou melhor do que Ele é na sua vida. Provoco você a ter uma reflexão a partir da ideia de Abraão. Abraão queria tanto ter um filho com Sara, e Deus dá a ele esse filho. E em certo momento Deus vai pedir o filho, e Abraão não se nega a entregar. Porque em algum momento, em algum lugar no coração de Abraão, ele sabia que o Senhor era poderoso para levar, mas para trazer de volta. Assim como Jó o fez diante do Senhor. Jó perdeu tudo o que tinha, casa, família, dinheiro, mas Jó em nenhum momento se prostrou diante do Senhor, reclamando com Ele. Pelo contrário, Jó disse: eu vim nu e eu voltarei nu, mas bendito seja o nome do Senhor. O problema é que a igreja é ensinada a ter, mas perdeu o princípio de ser. Você é igreja, você foi chamado para manifestar a glória do Senhor. Você foi chamado para viver a dispensação do Senhor. Mas isso não significa que você vai ganhar todas. Isso não significa que você sempre será o poderoso na terra. Não, não. Lembre-se de uma coisa, e eu vou dizer isso para você hoje. Lembre-se de onde você veio e aonde você está hoje. E quem trouxe você de lá até aqui não foi a força do teu braço, não foi a tua inteligência, porque tem gente mais inteligente do que você, mais forte do que você, que ainda continua no mesmo lugar aonde você estava. Quem trouxe você até aqui foi o Senhor Todo-Poderoso, foi o Rei da Glória, foi o Senhor que te chamou pelo teu nome e disse: eu quero que você seja um instrumento meu na terra. Mas se você não entender isso, você vai perder o que Deus tem para a sua vida. Deus é zeloso. Deus merece honra e glória, porque Ele é um Deus de alianças. Zacarias capítulo 1, versículo 14, por gentileza. O zelo de Deus também se mostra no cuidado e na proteção que Ele tem com o seu povo. Por isso, quando Zacarias, o profeta Zacarias, do capítulo 1, no versículo 14, nos diz que o Senhor é zeloso pelo seu povo. Observe algo que eu quero que você veja agora. Então o anjo me disse: proclame essa mensagem. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho grande zelo por Jerusalém e pelo monte Sião. Eu vou trocar aqui, vou parafrasear essa frase. Está dizendo assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho grande zelo pelo centro cristão e pela sua família. Eu tenho grande zelo pela sua vida. Eu tenho grande zelo pelo que você faz. Continua o versículo, por favor.
Observe o que ele vai continuar. Mas estou extremamente irado com as outras nações, que agora vivem tranquilas. Eu estava apenas um pouco irado com o meu povo. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero cair na mão desse Deus. Porque isso transforma-se em um alerta para mim e para você. Deus está nos alertando essa noite. Ele está dizendo: ei, eu sei o que você é, o que você faz. Eu posso estar irado com você, mas essa minha ira pode se acender. Ah, mas Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Não estou negando nada disso. Deus também é justiça. O problema é que as pessoas querem substituir a justiça de Deus pelo misericordioso Deus. São atributos de Deus, mas elas agem em maneira diferente na nossa vida. Se você levanta um altar que não é dele, a ele não vai agir com misericórdia, ele vai agir com justiça. E se ele agir com justiça, ai daquele que troca o templo do Senhor, a presença do Senhor, por qualquer outra coisa em sua vida. O problema é que nós estamos vivendo uma era onde o nosso ego é massageado e nós nos tornamos o centro do Evangelho. Nós não somos o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é o Senhor Jesus. Você não é senhor, você é súdito, você é servo, você é serva de Deus. Você não é senhor de nada, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o querigma, Ele é o Senhor de tudo em nossas vidas. Alguém pode dizer um amém essa noite? Porque se Ele não for o Senhor da sua vida, alguém ocupa o senhorio dEle na sua vida. Se você deixou vago o lugar desse Senhor, alguém vai ocupar esse lugar. E perceba se alguém já não está ocupando esse lugar. E talvez quem está ocupando esse lugar virou o teu Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você: quem ocupa o lugar do Senhor não age como o Senhor age. O Senhor, Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é tudo. Mas o diabo não é assim. E o diabo, ele faz com que nós nos enganemos, irmãos. Se tem uma coisa que eu percebi nos últimos anos da minha vida, é achar que tudo que é bom vem de Deus. Mentira! Nem tudo que é bom vem de Deus. Às vezes as coisas boas que ocorrem em nossas vidas apenas vêm para ocupar o lugar que é do Senhor. E aí está o grande segredo. Porque a gente às vezes acha que as coisas boas que temos na nossa vida vieram dele, mas não vieram dele, vieram do diabo. Porque coisas boas nos dão prazeres. E alguns prazeres que nós temos são momentâneos. É por isso que tem muita gente por aí dizendo assim: ah, eu estou desmotivado, ah, eu estou isso e aquilo. Sabe por quê? Porque Deus quer uma coisa para você e o diabo veio e te deu outra coisa apenas para tirar você do foco. Mas tudo o que Deus faz é bom. Tudo o que Deus faz é bom. Se Deus leva, é porque Ele é bom. Se Deus traz, é porque Ele é bom. Se Deus tira, é porque Ele é bom. Deus é Deus em todo o tempo. Alguém pode dizer o amém por isso? Ele é um Deus de alianças. Ele é um Deus que vive alianças. Ele começa com a aliança adânica, depois a aliança mosaica, a aliança abraânica, a nova aliança em Cristo Jesus. Ele tem a nova aliança, que é a aliança que Ele tem comigo e com você. Ele não muda suas características. Eu quero dizer uma coisa para você hoje, e guarda isso no seu coração. Talvez você esteja dizendo assim: ah, eu estou vivendo dias terríveis. Parece que o Senhor mudou comigo. Pergunte-se de verdade: o Senhor mudou com você ou você mudou com o Senhor?
Pergunte-se se você hoje não está mais distante do Senhor ou o Senhor que está distante de você. Porque às vezes o que é bom nos distancia do Senhor. É por isso que quando eu leio a minha Bíblia, eu tenho certeza que homens bons e mulheres boas, piedosas, também sofrem. O apóstolo Paulo estava em um dilema, você sabe muito bem disso. Ele estava dizendo: Senhor, eu estou com um espinho na carne. Aí você pode confabular o que você quiser que seja o espinho na carne. O Senhor olha para Paulo e diz assim: cara, é o seguinte, a minha graça te basta. Caminha com esse espinho na carne até você me ver. E Paulo foi caminhando com esse espinho na carne, até chegar no dia em que os romanos foram lá e decapitaram a sua cabeça, tiraram a sua cabeça. E eu tenho certeza que Paulo, quando colocou a cabeça ali onde estava, para cortarem essa cabeça, ele viu Jesus. E ele viu Jesus de braços abertos. Sabe por quê? Porque tem gente que precisa passar por muitas situações para continuar firme com o Senhor. Posso ouvir um amém, igreja? Pastor, eu estou numa luta. Ei, preste atenção. Se é no Senhor dizendo para você: vem, pode voltar para mim. Te arrepende e volta para mim. Deixa o que tu está fazendo e volta para mim. Porque é muito fácil você culpar um monte de coisa, cara. É muito fácil você culpar pastor, pastor da igreja, culpar marido, culpar esposa, culpar filho, culpar presidente, culpar todo mundo. É muito fácil. Difícil é você reconhecer que você é o culpado. Você precisa reconhecer que a tua vida não está só na mão do Senhor, a sua vida também está na sua mão. Tomou decisão errada, vai se arrebentar todo pela sua decisão errada. Às vezes você está dizendo para o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Aí o Senhor está dizendo: como é que eu vou ter misericórdia de você, se você levantou um porte ídolo no teu coração? Eu não vou te socorrer, porque eu sou zeloso. Você está entendendo o que eu estou dizendo hoje? Pastor, mas essa palavra é muito dura. Eu quero te levar para o céu, crente. Eu quero entrar no céu e te olhar para o lado e ver você adorando comigo lá em cima. Eu quero ver você adorando, salmodiando, servindo a Deus lá em cima, porque você entendeu que o princípio de tudo é o temor ao Senhor. Não, eu quero ir para a balada, para ser vergonhice, para bagaceira. Vai para a bagaceira que tu quiser, por raio que te parta. Mas nunca diga que foi o Senhor que te abandonou. Nunca diga que foi o Senhor que te esqueceu, porque Ele não faz isso. O Senhor não esquece os seus, o Senhor não abandona os seus, mas os seus o abandonam. Os seus esquecem dele. Os seus o deixam de adorar pelo que ele é. Tem gente que está indo à igreja simplesmente para ter. Não te preocupa não com ter. Não te preocupa com ter. Porque a Bíblia diz: buscai o meu reino, buscai a minha justiça, e depois tudo o que você precisa será acrescentado na sua vida. O problema é que nós estamos buscando o que precisa ser acrescentado, não a justiça. E aí você fica num dilema. Pastor, minha vida está uma desgraça. Eu não posso fazer nada por você. O máximo que eu posso fazer por você é orar para que Deus traga sobre você o espírito de temor da sua vida. Porque se não for assim, você será um crente que não vai servir para nada. Deus não pode confiar em corações enganosos. Eu sei
que você e eu queremos ter a grandeza de Deus em nossas vidas. Eu sei que você quer ser um instrumento de Deus, eu sei. Eu sei que você quer representá-lo de uma maneira formidável, eu sei. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você é confiável? Se Deus levanta alguém, Ele pode fazer isso porque a palavra dele fala sobre isso, para te abençoar de uma forma sobrenatural. O que você vai fazer com a bênção que recebeu? Vai achar que é sua bênção? Ou vai achar que é a bênção dele na sua vida? Tem uma diferença nisso. Porque tem gente que acha que porque Deus concedeu algo, é dele. Não é seu. Nem essa tua vida que você julga que é sua, não é sua. Esses dias um rapaz estava passando na rua. Um caminhão passou. Uma pedra rolou, bateu na fronte dele e ele morreu. Eu falei, que morte estúpida é essa? Que morte estúpida é essa? Aí eu baixei meus olhos e disse, Senhor, por que acontece isso? O Senhor disse, porque a vida é minha. Tu pensa que a vida é tua, Marcelo? Não, não é não. A vida é minha. Eu te dou, eu posso te tirar. Eu te dou, Marcelo, eu posso arrancar. O que foi eu te que dei? Só se eu não acreditar que em tudo o que eu tenho foi o Senhor que me deu. Se eu não tiver esse temor no meu coração, eu vou dizer que foi uma fatalidade da vida, que foi o karma, que foi qualquer outra coisa. Mas eu acredito que nessa casa agora, nesse momento aqui, não há pessoas que confiam em karma. Há pessoas que confiam no Senhor. Há pessoas que adoram um Deus vivo, um Deus real. Então, por mais que alguma coisa aconteça, não foi o acaso, não foi o diabo, não foi ninguém, foi o Senhor. Porque às vezes quando o crente, e não é o caso de vocês, eu acredito, está vivendo tudo, está quebrando a cabeça, está dando tudo errado, não está saindo nada do lugar, não está dando, as coisas estão fechadas, acaba dizendo assim, o diabo se levantou, o diabo está com raiva de mim. Às vezes não é o diabo que está com raiva de você não, hein? É o Deus. É Deus que permite algumas coisas, hein? Ou eu vou negar o que ele fez com Jó? Toca nele, Jó. Toca nele, Satanás, em Jó. E espere a resposta dele. Se Satanás tocar em você hoje, qual será a sua resposta? Jó passou no teste. Você passaria no teste? Não, pastor, eu não, eu não, pastor. Deus não é assim. Não te engana não. Deus prefere tirar tudo de você para preservar você do que te dar tudo e perder você. Você entendeu isso essa noite? É por isso que você tem que parar de achar que você é a última Coca-Cola no deserto. A última cocada em cima do tabuleiro. Não é. Tu não é. Tu é mortal como eu sou mortal. Tu é criatura como eu sou criatura. Tu é filho como eu sou filho. Não há diferença nenhuma entre os mortais. O único que prevalece sobre a mortalidade é o imortal, que é chamado de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Esse é imortal. Esse está no dia do teu nascimento e no dia da tua morte.
No dia que tu nasceu, Ele estava lá te olhando. E no dia que tu morrer e for sepultado, Ele está lá te olhando. E no dia que você ou for para o inferno, ou for para o céu, Ele está te olhando. E não tem nada a ver com Ele, tem a ver com você. Esse é que é o problema. O diabo é o culpado. Não, não culpe o diabo. Culpe a sua falta de temor. Porque se você tiver temor, Ele vai ser fiel com você. Se você for fiel com o Senhor, Ele será fiel com você. A carta que Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, no versículo 14, Paulo escreve algo a Tito. E guarda isso no teu coração, por favor. Porque isso mostra que o nosso Deus não deve se restringir apenas a palavras, mas se manifestar em ações concretas, que glorifiquem a Deus. Tito 2,14, por favor. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Aí vai pegar. Vai pegar para mim e para você. Porque se eu compreendo e fiz a exegese correta desse texto, não vou ser nem teológico agora, eu vou ser um estudante de português. Se eu estou fazendo a interpretação correta desse texto, porque o maior problema do brasileiro hoje em dia é a interpretação de textos. Você fala ou escreve algo, as pessoas entendem tudo errado. Porque elas não param para pensar no que elas estão lendo. É isso que dá ser um povo sem leitura. E eu quero te orientar a aprender a ler. Ler não é apenas abrir um livro e ler. Ler é interpretar o texto. É compreender o que aquele texto fala sobre o contexto. E Paulo está dizendo a Tito: Tito, ouça, Tito, diga à igreja na qual você está liderando, Tito. Observe, Tito, que a vida não é feita de palavras, a vida é feita de ações. Porque as palavras os ventos levam, mas as ações geram nos outros, arrastam os outros a fazer o que é certo. Porque às vezes nós queremos dizer aos nossos filhos: não chame palavrão, pip. Às vezes nós dizemos aos nossos filhos: não fale mal da vida dos outros. E nós falamos mal da vida dos outros na frente dos nossos filhos. Às vezes nós estamos dizendo na frente dos nossos filhos que a nossa sogra não presta, não é a minha sogra, por exemplo. Que o meu genro não presta, que a minha nora não presta, que a mãe do meu marido não presta, que fulano não presta. Você sabe que você está reproduzindo na vida dos seus filhos problemas amanhã? Você sabe que as suas palavras têm poder? E quando você fala algo na hora errada, na frente de quem não pode decifrar ou entender o que você está falando, você está fechando o coração de crianças para umas coisas importantes na vida delas. Às vezes eu estou acompanhando um adolescente, e esse adolescente tem sido discipulado por mim. E esse adolescente chegou comigo e falou assim: tio, eu não gosto de mulher. Eu olhei: filho, por que você não gosta de mulher? Mulher é bicho bom. Não, tio, eu não gosto de mulher. Porque meu pai diz que toda a mulher é isso. E o seu pai, como é que está hoje? Hoje ele tem um relacionamento com um outro rapaz.
E aí eu perguntei para esse menino qual é a relação que ele tem com as mulheres. Ele falou, não, eu odeio mulher. Porque ele ouviu em casa que mulher não presta. Poderia ser o contrário, não é? Quando as nossas filhas ouvem que todo homem não presta. Nós ouvimos isso com frequência. A internet fala sobre isso, as pessoas falam sobre isso. Mas mostre, papai que está aqui, papai de meninas que estão aqui, mostrem para elas que homens prestam, porque você é um referencial de integridade na sua casa. Você não disse nem um amém, né? Perdeu. Mostre a seus filhos que existe honestidade. Porque meus filhos nunca terão a relação ou a referência que todo pastor rouba. Porque eles nunca viram eu pegando o dinheiro da igreja e comprando coisas para mim. Meus filhos nunca odiarão a igreja, pergunte a eles. Porque eu nunca falei mal da igreja diante deles. Eles percebem, mas eu não falo. Porque tem dia na minha casa que eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel da igreja e eu como ovo, como eu comi essa semana, ovo com sardinha. Mas meus filhos nunca viram nós sentarmos na mesa e dizer, Senhor, que desgraça é essa? Senhor, eu sou o teu servo, Senhor. Eu não deveria passar por isso. Não, eles nunca ouviram isso. Eles sempre ouviram dizer, agradeça a Deus pelo que tem. Porque crentes também passam necessidade. Porque pastores também passam por doenças. Porque pastores também não têm o que comer em casa. Não só somos nós, filhos. Tem muita gente que decidiu ser honesta, que não está fazendo o que é errado, então está passando por dificuldades. Mas passar por dificuldades significa que o Senhor cuida dos seus, porque nunca faltou comida na minha mesa. Pode ter ovo, sardinha, macarrão, mas nunca faltou a comida para alimentar os meus filhos. Porque eu creio no Deus que é um Deus que cuida dos seus. Mas eu não vou reclamar, porque eu posso estar passando por uma fase. Amanhã eu posso comer num restaurante bacana. Ontem eu fiz uma coisa que alguém me perguntou, por que você fez isso? Eu disse, porque já fizeram tantas vezes comigo, e hoje eu posso fazer por alguém, pelas pessoas, o que já fizeram por mim. Porque eu entendo que o que eu tenho não é meu, é dele. Houve dias que eu não tinha para fazer. Houve dias que eu dependi dos outros para ter. Mas se hoje Deus me deu a graça de ter, eu vou usar o que eu tenho para a glória dele. Você está entendendo isso hoje? Você está entendendo o zelo do Senhor por você hoje? E às vezes você precisa entender isso. Você precisa compreender isso. Porque quando Paulo escreve ao Timóteo, volta lá o texto, por favor. Quando Paulo escreve ao Timóteo, ele vai dizer, olha, Jesus, o poderoso, o vencedor, o incrível, o maravilhoso, o manifesto, aquele que é chamado de Rei dos Reis, Jesus, entregou a sua vida. Ele pegou o que era dele e entregou para nos libertar. Libertação significa uma troca. Libertação significa liberdade. Ele veio para nos libertar. E eu profetizo isso na sua vida hoje. Uma libertação na sua mente. Porque essa tua
mente é desgraçada, mas o sangue de Jesus vai levantar essa mente e vai dar uma amplitude de liberdade sobre ela. Ele está dizendo, Jesus veio nos libertar de todo o nosso pecado. Não só do adultério, tá, crente? Não só do roubo, tá, crente? Ele também veio nos libertar da nossa língua, que nos mata todo dia. Da fofoca que fazemos. Do olhar indecente que temos. Das coisas que os homens de Deus e mulheres de Deus não fazem, mas fazem sim. Da nossa avareza. Daquilo que nos traz maldição. Ele veio libertar você disso. E eu profetizo essa libertação na sua vida. Eu profetizo que esta libertação te alcançará, porque o que te domina não vai mais te dominar, porque tudo aquilo que te domina te faz de escravo. E eu peço ao Senhor nosso Deus agora, que Ele domine você, e você seja escravo dEle, não da sua vontade ou do seu desejo, porque tua vontade e teu desejo, por melhor que ele seja, não é o desejo e a vontade dEle para você, e quando isso não é a vontade dEle para você, só te atrapalha. Ou você não se tocou ainda? Ou você ainda não olhou para dentro de você e disse, caramba, eu estou crescendo, mas eu topo por coisas simples. Caramba, será que eu não consigo vencer? Porque tem coisas dentro de nós que é igual fênix. A gente pensa que já foi, que está morto e enterrado. E de repente, uma questão de segundos, aquilo que pensávamos que estava morto e enterrado, ressuscita das cinzas. Uau! E somos pegos fazendo o que achávamos que não éramos mais capazes de fazer. Você está entendendo o que eu estou te falando? Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou te falando. Porque fênix não pode ressurgir na sua vida. Quem ressurgir na tua vida é Jesus de Nazaré. Quem vai ressurgir na tua vida é o poder de Deus que levantou Lázaro da morte. O problema é que você precisa entender que você precisa consertar a sua vida e voltar a temer o Senhor. Porque para nos purificar e fazer de nós seu povo. É por isso que eu estou dizendo que Israel não é povo de Deus. Já foi. Mas o povo de Deus é a igreja hoje. A igreja é o povo de Deus hoje. Ele morreu pelos seus, mas os seus não o aceitaram. E deu poder para todos aqueles que o aceitaram ser chamado de filhos de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida uma identidade de filho de Deus. As bênçãos de Israel são inferiores às bênçãos da igreja. A igreja que não sabe viver o processo dele, está escrito aí, olha, ele veio fazer em nós, uma obra, inteiramente dedicados às boas obras. Eu não tenho tempo para te ensinar o que são boas obras, mas eu posso dizer uma coisa hoje. As boas obras te ativam para um novo tempo. As boas obras te fazem ser e ter. Ouça o que eu disse. As boas obras fazem você ser e ter. Se você quer ser e ter, tenha boas obras. Se você quer só ter, sai fora, porque isso não é teu lugar. Você está entendendo o que eu estou te falando hoje? Diga um amém, pelo amor de Deus. Porque senão é perda de tempo. E eu não sei se você está cansado. Minha esposa está mandando eu tirar um ano sabático.
Ela está mandando eu fazer um ano sabático. Eu vou dizer por quê. Porque eu estou sobrecarregado de muita coisa. Eu estou quase indo embora morar com o Mateus um ano, porque ela já me liberou para isso. Ela já me liberou e morar um ano com o Mateus. Só que o Mateus ainda não me disse se eu posso ir morar com ele. Esse é o problema do Mateus, é por isso que eu não ouvi isso. Né? O Mateus não me deu essa resposta. Eu não sei se a minha mulher quer se livrar de mim. Mas a minha esposa, ela entende umas coisas que eu não entendo. Se os galhos estão secos, se a árvore não está dando mais fruto, ela tem que ser podada. Somente podada a árvore pode ter vigor de novo. Eu não tenho medo de ser podado. Porque quantas vezes nessa jornada eu já fui podado. Um dia tinha, outro dia não tinha. Para começar essa igreja aqui, que nós começamos, eu ouvi Deus falar através do pastor Júdice de Oliveira, e alguns que estão aqui podem confirmar isso. Eu estava no auge do ministério, estava no auge. Estava viajando o Brasil todo, você não sabe disso, porque eu nunca gosto de contar sobre isso. Tinha ido já nos 4 cantos do Brasil, ministrava, caía ouro no céu, as pessoas tinham dentes de ouro, havia uma unção, coisas que naquela época eram muito comuns para mim. E um dia Deus usou esse homem num acampamento que nós tínhamos, chamado Completamente Apaixonados. Ele chegou comigo, olhou nos meus olhos e disse assim: Deus está dizendo para você, você vai perder tudo o que você tem. Você vai perder todas as coisas que você tem. Confesso a você que quando aquela palavra veio, eu estremeci todo. Ele disse: os aplausos vão embora, os amigos vão embora, as pessoas vão embora. As únicas pessoas que ficarão com você serão a tua família. Naquela época, a minha família era a Cris e o Mateus, eu acho. Eu disse: Senhor, voltei para casa. E ele me falou no aeroporto: o que Deus disse para você, cara, Ele vai fazer. Não passou 6 meses, irmãos. Eu perdi tudo. Perdi tudo. E o processo de perda foi acontecendo. As pessoas estavam me largando, os amigos foram embora, o glamour foi embora, algumas manifestações de Deus foram embora. E eu me perguntava: Senhor, eu realmente precisava passar por isso? O Senhor falava para mim: eu estou tratando você, eu estou despindo você. Porque você chegou a achar que era você que estava fazendo. Não era você, era eu que estava fazendo. O problema é que você achou que quando as pessoas te davam isso, te davam aquilo, era porque você tinha o poder de persuasão. Não era, era eu que estava fazendo através de você. Está aqui minha esposa e tem algumas pessoas por aí, como o Fabrício, que sabe disso. Perdeu, a casa caiu. A casa caiu. E quando ela caiu, eu me desesperei. Pergunte aqui, minha sogra está aqui. Minha sogra morava numa casa de madeira, lá na Pedreira, Passagem Marinho. Minha sogra varria lá em cima e caía lá embaixo. E eu olhava para aquilo lá e digo: Senhor, por que eu vim parar aqui? A ideia inicial era a gente construir uma casa lá onde a minha sogra morava. Nunca deu certo. E aí o Senhor dizia para mim: eu estou tratando você. Você ainda não entendeu, não? O Senhor foi tirando, irmãos. Tirando. E 5 anos depois o Senhor falou para mim: eu vou te devolver o que você perdeu. Mas eu não vou te devolver do jeito que você tinha. Eu vou te devolver de uma outra maneira. E é incrível. Esses dias alguém encontrou comigo e disse assim: pastor, vai lá na nossa igreja trazer a unção do riso. Eu falei: pode parar.
Ela não acontece mais. Mas eu não sei com quem eu fui um dia desse, eu não sei se foi com o Ivan, não sei aonde nós fomos, que eu ministrei, aí eu sentei, aí eu disse, Senhor, faz de novo. As pessoas começaram a rir sozinhas. Eu fiquei rindo. Aí o Senhor faz de novo. Só que agora não era o Marcelo que fazia, era o Senhor que estava fazendo. Então Ele pode fazer de novo? Pode fazer de novo. Mas Ele faz se Ele quiser, não se eu mandar. Porque a obra é dEle. Eu sou apenas o instrumento dEle. Você está entendendo o que eu estou te falando hoje? Quero te convidar a ficar de pé, por gentileza. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Tem dias que eu oro por você, mas tem dias que eu oro com você. E hoje é um dia que eu quero orar com você. Porque eu não sou melhor do que você. Eu só decidi algumas coisas após Deus falar muito comigo no meu coração. Porque Deus fala, se eu quiser ouvir. Se eu não quiser, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Mas se eu quiser, a palavra do Senhor me resgata. Ela me puxa para cima. Ela me deixa ir para outro nível. Mas isso se eu quiser. Se eu não quiser, tudo bem. Porque a vida teoricamente é minha. Mas eu queria te orar com você hoje. Para Deus trazer um espírito de temor sobre a sua vida. Sobre a minha vida. Sobre as nossas vidas. E assim nós possamos sair desta casa e saber que não existe 2 vidas ou 3 vidas. A vida é única. O que eu sou aqui dentro, eu sou lá fora. O que eu sou lá fora, eu sou aqui dentro. Não existe uma vida dúbia. Existe uma única vida. Eu não tenho máscaras. Nós não temos que ter máscaras. Nós não temos que ser gente que brinca com as coisas do Senhor. Temos que ser sérios. E que o Senhor traga temor sobre nossas vidas. Que tudo o que façamos pelo Senhor e para o Senhor seja com temor. Que nós deixemos de brincar com as coisas de Deus. Porque a palavra do Senhor nos adverte que ai daquele que faz as coisas do Senhor relaxadamente. E para que isso possa mudar, para que eu deixe as coisas velhas para trás, eu tenho que ter temor do Senhor. Porque o temor é o princípio de toda a sabedoria. Senhor, hoje estamos aqui como tua igreja. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, adultos, idosos. Homens e mulheres que dizem abertamente que tu és o Senhor e Salvador de suas vidas. Homens e mulheres que batem no peito e se orgulham de serem evangélicos ou de serem crentes. Pessoas que se queixam de ir à igreja,
mas que não têm compromisso com a tua obra, ou que já perderam o temor do que é santo, do que é sagrado. Gente que confabula com o profano e com o sagrado diariamente, achando que isso não interfere na relação que nós temos com o Senhor. Coisas que fazemos, coisas que na nossa vida particular demonstra piamente que nos falta temor pelo Senhor. Porque não temos medo nem vergonha de fazer escolhas públicas que demonstram isso. E às vezes nós brincamos com a tua bondade e a tua graça em nossas vidas. Hoje eu falei sobre o seu zelo, Senhor. Sobre o zelo do Senhor em nossas vidas. Falei sobre o zelo das alianças. Falei do zelo que o Senhor tem pelos que estão diante do Senhor. Mas nada do que eu falei irá gerar resultados se nós não nos permitirmos ser convencidos por essa palavra. Essa palavra pode ser bonita, ela pode ser temerosa, ela pode ser difícil, mas ela não terá resultado nenhum em nossas vidas se nós ainda tivermos orgulho no nosso coração e dizer que esta palavra não é para mim, que eu não preciso ouvir isso, que eu sei o que eu faço da minha vida. É perigoso, Senhor, e eu não quero cair nessa armadilha. E eu peço que o Senhor nos ajude, eu e meus irmãos, a não cairmos nas armadilhas do diabo. Porque o diabo, ele é muito bom, muito astuto, Senhor. O que o diabo quer é nos tirar da sua presença. E o diabo não vai enviar um anjo com um rabo, um tridente ou chifre para nos tirar da tua presença, Senhor. Porque se nós vermos na nossa vida o diabo assim, nós repreenderemos no nome de Jesus. Só que o diabo é astuto, ele é sábio, ele manda coisas que nos deixam ali embasbacados. O diabo usa pessoas belas, bonitas, inteligentes. O diabo usa coisas, Senhor, que são extremamente benéficas para nós. Só que nós não temos o discernimento, Senhor. E achamos que aquilo que o diabo enviou é de Deus. Precisamos de sabedoria. E o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Por isso nos ensina a temer a tua presença. A temer aquilo que o Senhor tem falado nessa casa. O problema, Senhor, é que nós estamos tão engessados, tão cauterizados, tão apaixonados por nós mesmos, que nós não queremos abrir mão de nada por causa de Ti, Senhor. Estamos tão apaixonados pelo que o Senhor nos deu, a casa, a família, os bens, que nós achamos que alguma dessas coisas são tão do Senhor, que podemos tirar o Senhor de nossas vidas, para que essas coisas sejam importantes. Não podemos esquecer que existe uma trilha. Primeiro Deus, segundo a família, depois a igreja e depois as outras coisas na nossa vida. Se entendermos essa trilha, estaremos protegidos
Porque eu disse essa noite a esse povo, a quem o Senhor me confiou ser pastor, que quando nós quebramos princípios, os princípios nos quebram. E eu não posso falar mais do que isso. Eu só posso falar até aqui. O resto é o Senhor com eles. Eles e o Senhor. E aí nós vamos decidir para onde nós vamos. Se nós vamos escolher a bênção ou a maldição. Não nos deixa mais escolher as maldições, Senhor. Não nos deixa escolher coisas que quebram a nossa cara. Hoje nós já estamos cansados de quebrar a nossa cara, Senhor. Mas isso é nós e o Senhor. E destrinchando sou eu e o Senhor. Eu, Marcelo e o Senhor. Não é a Cris, não é o Mateus, não é o Ariel. É eu e o Senhor. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Mas Cristo em mim é a esperança da glória. Eu oro, Senhor, pela revelação desta palavra. Eu oro para que cada um tenha essa revelação e ande naquilo que o Senhor quer para a sua vida. Que cada um sinta no Senhor a revelação de tudo isso que eu falei hoje. Se só um ouvir e ter a sua vida transformada, já valeu a pena eu ter feito o que eu fiz. Por isso eu te peço, ajuda-nos a percorrer o caminho. Ajuda-nos a fazer o que temos que fazer. Mesmo que isso nos custe uma perna, um braço, um olho, ou qualquer outra coisa na nossa vida. Que possamos concluir e viver a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas. É o que oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.